Passamos a apresentar o programa Manancial de Água Viva com a pastora Reni. Agradecemos por sua honrosa audiência. Até aqui nos ajudou o Senhor. Estamos apresentando o programa Manancial de Água Viva com a pastora Reni. Chegando! O programa Manancial de Água Viva com a pastora Reni. Esse programa é uma bênção. Jesus é o meu abrigo, minha fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Chegando, nosso querido programa, nesta tarde linda e abençoada de hoje. Boa sorte a todos que estão voltando ao seu trabalho. Eu quero que vocês aceitem o que eu vou falar e se aposte dessa palavra, que seu dia, sua tarde, sua noite seja protegida, seja iluminada, seja guiado e ricamente abençoado por nosso Deus, nosso Pai maravilhoso, nosso Jesus Cristo, que é o Salvador, e o Divino Espírito Santo, que é o nosso protetor. Que vocês tenham uma tarde especial. E porque eu quero dizer também agora para todos que está entrando no ar o programa Manancial de Água Viva. Chegando. O programa Manancial de Água Viva com a pastora Reni. É uma bênção. A rádio é da gente, tá no coração do povo brasileiro. Confia no poeta da sanfona. Vem com o Reno, vem. Meu nome é Maria de Fátima, sou da cidade de Moreno e sou ouvinte do programa da pastora. Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo venha sobre a sua vida e sobre a sua família hoje e sempre. Aqui quem fala é o pastor Antônio Júnior e hoje nesta tarde eu venho trazer uma palavra que Deus colocou no meu coração, uma mensagem muito forte que vai abrir os seus olhos espirituais e você vai enxergar o quanto o inimigo tem se levantado, mas o quanto ele é um derrotado em nome de Jesus. Amém? Eu creio que ao final dessa mensagem você vai crescer muito espiritualmente e depois nós vamos fazer uma oração, nós vamos unir a nossa fé e Deus vai nos ouvir. Se você crê, você vai ficar comigo até o final e o poder do Espírito Santo vai vir sobre a sua vida e vai trabalhar a seu favor. E antes de começar essa mensagem, eu quero pedir que você se inscreva aqui no meu canal e ative o sininho, que vai aparecer bem aí do lado do botão inscrever-se. E quando você ativar esse sininho, clique na opção todas, para que você receba todas as notificações, ok? Eu não sei se você sabe, mas todos os dias, de segunda a segunda, eu tenho colocado 3 vídeos diários. Um vídeo às 5 horas da manhã, às 4 horas da tarde e às 8 horas da noite. E eu fico tão feliz, irmãos, porque Deus tem operado. Quantas vidas têm sido transformadas e eu sei que isso não vem de mim. Isso é dom de Deus, é o poder do Espírito Santo que tem agido na sua vida através da sua fé. E se você está passando por lutas hoje, essa mensagem vai tocar muito o teu coração. Amém? Vamos começar. Irmãos, todos nós, eu tenho certeza, por mais que a gente tenha fé, nós passamos por momentos ruins, momentos em que achamos que não vamos dar conta, que parece que Deus não está nos ouvindo. E isso tudo faz parte da vida cristã, porque Jesus disse que neste mundo nós teríamos aflições. E o próprio Cristo, quando ele estava na cruz, ele exclamou, ele gritou, Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa, meu Deus, por que me abandonaste? Irmãos, naquele momento em que Jesus estava ali morrendo, sangrando em favor de nós, o Senhor realmente precisou virar as costas para ele.
porque Deus é santo e Deus não pode permanecer com quem não é santo. Deus é perfeito e apesar de Jesus também ser perfeito, Jesus carregou naquele momento da cruz os pecados de toda a humanidade. Todo o pecado de todas as pessoas veio sobre o corpo dele naquele momento. E é por isso que ele se tornou pecador, e Deus, sendo santo, não podia ter contato com o pecador. E é por isso que o Senhor virou as costas para ele por um breve momento. Porque assim que Jesus morreu, ele ofereceu o sacrifício perfeito, e Deus aceitou aquele sacrifício. Ou seja, Jesus assumiu cada falha que você comete, cada pecado, do passado, do presente e aqueles que você ainda vai cometer. E ele já cancelou toda dívida que era contrária a nós. Então a Bíblia diz que Deus o ressuscitou dentre os mortos e o colocou à sua direita. E hoje Jesus está reinando sobre tudo. O seu nome é acima de todo nome. E a morte, o pecado e o diabo não puderam vencê-lo. Amém? E é exatamente naquele momento que Jesus morreu que a Bíblia diz que o véu do templo foi rasgado, foi partido de cima a baixo. E, irmãos, a partir dali tudo mudou. Uma nova aliança entre Deus e os homens foi firmada e agora todos nós que cremos em Jesus e o recebemos como Senhor e Salvador, nós podemos entrar na presença do Pai, mesmo nós sendo falhos e pecadores. Isso não é maravilhoso, irmãos? Eu mesmo que estou aqui falando para vocês, eu já estive no pecado, uma vida toda derrotada, escravizada pelo diabo, e Deus ele restaurou a minha vida, não por causa de mim, mas por causa do sacrifício que Jesus fez pela minha vida. E quando eu coloquei a minha fé em Jesus, os meus pecados foram perdoados. Eu arrependi dos meus pecados e Jesus simplesmente apagou a minha culpa. Ele rasgou a minha dívida, irmãos. E Ele quer fazer isso com vocês também. Então tudo começa quando você entrega a sua vida para Jesus. Porque a partir daí você nunca mais anda sozinho. O Espírito Santo vem habitar dentro de você para te capacitar a viver neste mundo, para te confortar, te encorajar, para te guiar a toda a verdade. Mas isso não impede você de passar por momentos difíceis, de tribulação, onde você pergunta: meu Deus, por que o Senhor me abandonou? Por que o Senhor não fala comigo? Por que o Senhor não vem me visitar? Oh, meu querido irmão, você que está me ouvindo agora, você tem feito essas perguntas e Deus, Ele está com você. Esse é o momento onde a sua fé tem sido provada e você sairá desse deserto totalmente aprovado. Amém? Deus está com você nos momentos mais difíceis, nos momentos onde o inimigo parece que venceu, onde parece que as trevas tomaram todo lugar, todos os corações das pessoas, parece que você não enxerga uma luz, você não encontra uma pessoa de Deus sequer no seu caminho, mas Deus manda te dizer: eu estou com você, eu nunca vou abrir mão da sua vida, eu trabalho ainda que no silêncio, eu faço obras que você nem imagina e eu estou agindo em seu favor. Oh, meu irmão, você precisa crer nessa palavra, Deus não vai te abandonar, amém? Uma pessoa na Bíblia que sempre acreditou nas promessas do Senhor foi o rei Davi. Muito antes dele se tornar rei de Israel, quando ele ainda era jovem, um jovem pastor de ovelhas, ele escreveu o Salmo 23. E ele disse algo interessante no versículo 4, que todos nós conhecemos. Ele disse assim: mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Eu sei que todos nós conhecemos esse versículo, mas nós não sabemos exatamente o que Davi quis dizer. É que naquela época existia uma trilha muito perigosa entre Jerusalém e o Mar Morto, e que era chamada de Vale da Sombra da Morte. Nesse lugar, nessa trilha, os pastores precisavam andar lado a lado com as suas ovelhas, para que nenhuma caísse no abismo e morresse. E eu não sei se você sabe, mas as ovelhas são animais que enxergam muito mal e um passo em falso que elas pudessem dar seria fatal naquela travessia tão difícil. E é exatamente assim que Deus age conosco, irmãos. Deus sabe que nós somos limitados e que nós não conseguimos enxergar as situações como Ele enxerga. Por isso Ele caminha lado a lado, Ele caminha ao nosso lado para nos proteger. Independente se esse vale que nós estamos atravessando é físico, emocional ou espiritual, não importa. Independente dessa tribulação que você está vivendo hoje, Deus ele te traz o consolo e a provisão.
E por mais que Ele permita que você passe pelo vale da sombra da morte, o Senhor te enche de graça e Ele te capacita. Ele sempre te fortalece por meio de Jesus. Amém? Assim o diabo, o seu adversário, ele não pode fazer mal algum contra a sua vida. Mas para isso você tem que estar firme com Deus. Você precisa se firmar nos caminhos do Senhor e não dar espaço para o diabo. Irmãos, eu preciso confessar uma coisa aqui para vocês. Eu estou assustado de ver a quantidade de pessoas que estão sendo oprimidas pelo diabo, ficando endemoniadas. Eu tenho aconselhado muitas vidas, muitos casais, e eu tenho ficado assustado no quanto o diabo tem pegado pesado ultimamente. O diabo tem se levantado com todas as forças, contra a família principalmente, porque ele sabe que está nos últimos dias. Jesus está voltando e o inimigo quer tragar, ele quer destruir o maior número de pessoas. Mas quando você entrega a sua vida para Jesus e caminha com Ele, Jesus é o seu pastor e nada vai te faltar. Não vai te faltar proteção, alegria, paz nesse momento tão difícil. Amém? Para isso você precisa continuar lutando, colocando a sua fé em Jesus. Assim como Davi, que sabia que o Senhor estaria ao seu lado nos momentos bons e nos dias difíceis. Então, meu irmão, eu creio que não é à toa que você chegou aqui hoje. Jesus tem um plano na tua vida. Ele quer mudar a tua história, te libertar, te abençoar, te promover, mas você precisa estar em obediência a Ele. E o diabo sabe quem pertence a Jesus e quem não pertence. O diabo sabe quem tem promessa de Deus e quem não tem. Por isso ele pega tão pesado contra a tua vida. Ele quer te tirar dos caminhos do Senhor, mas ele é um derrotado. E por isso ele coloca dúvidas na sua mente. Você tem achado que Deus se atrasou, que Deus não está na tua vida, que Deus se esqueceu de você. Mas isso não é verdade. Deus nunca saiu do seu lado. Nós é que nos esquecemos dele e escolhemos resolver tudo sozinhos do nosso jeito. Mas o Senhor continua ali, continua nos esperando, o momento em que nós vamos voltar o nosso coração para Ele. Assim como o pai daquele menino, aquele filho pródigo, que ele saiu de casa, gastou tudo que tinha, toda a sua herança, ele perdeu tudo, irmãos. Mas foi naquele momento em que ele se lembrou que na casa do Pai existe fartura, que na casa do Senhor existe provisão, alegria, festa. Chegando! O programa Manancial de Água Viva com a pastora Reni. Esse programa é uma bênção. Dentro de mim, Jesus é a dose mais forte dentro de mim. Ainda que o mar se revolte e que altas ondas busquem meu fim, Jesus é a dose mais forte dentro de mim. Jesus é a dose mais forte dentro de mim. Jesus é a dose mais forte dentro de mim. Ainda que o mar se revolte e que altas ondas busquem meu fim, Jesus é a dose mais forte dentro de mim. Ah, que bom seria que a humanidade pudesse entender o quanto Jesus nos ama e que Ele a chama de todo poder. Todos pudessem dizer assim: Jesus é a dose mais forte dentro de mim.
que o mar se revolte e que altas ondas busquem meu fim, Jesus é a dose mais forte dentro de mim. Ah, que bom seria se naquele dia em que Jesus voltar pudesse ver todos remidos num só sentido, em uma só fé, e na presença de Deus todos felizes, dizendo assim: Jesus é a dose mais forte dentro de mim. Jesus é a dose mais forte dentro de mim. Jesus é a dose mais forte dentro de mim. Ainda que o mar se revolte e que altas ondas busquem meu fim, Jesus é a dose mais forte dentro de mim. Ah, como eu queria olhar para o céu e poder contemplar Jesus de braços abertos, coberto de glória, vindo nos buscar. E o povo de Deus esperando, com os olhos em lágrimas, dizendo assim: Jesus é a dose mais forte dentro de mim. Jesus é a dose mais forte dentro de mim. Jesus é a dose mais forte dentro de mim. Ainda que o mar se revolte e que altas ondas busquem meu fim, Jesus é a dose mais forte dentro de mim. Jesus é a dose mais forte dentro de mim. Jesus é a dose mais forte dentro de mim. Chegando, o programa Manancial de Água Viva com a pastora Reni. É uma bênção. Pastora Reni, pastora Reni, manancial de água viva. Manancial de água viva, mensagem. Amados, no livro de Romanos, capítulo 4, versículo 16, 20 e 21. Lá a palavra do Senhor nos fala que Abraão não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas ele foi fortificado na fé, dando glória a Deus e estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer. Então, na sua fé, Abraão, ele não duvidou da promessa de Deus, mas apenas ele fortificou a fé dele, ele não duvidou, porque ele não era incrédulo. Portanto, assim, ele estava certo do que o Senhor tinha prometido, com certeza iria cumprir. Em nome de Jesus. Como é que você acha que... Falar para vocês aqui alguma coisa a respeito de crescer na fé. Vejamos que, começando para vocês a respeito
jovens pais, muito novos que começam a ser pai e mãe. É muito emocionante e alegre a presença de seu filho e muito importante para ele os primeiros passos do seu pequeno bebê. Agora veja bem como é que acontece. O bebê se coloca em pé, vacila um pouco, logo se lança e de repente ele cai. Aí, ao cair, logo a seguir se levanta e volta a começar tudo de novo, como se nada tivesse acontecido. A criança, nessa fase, ela jamais se rende. E com essa atitude, num belo dia, ela começa a caminhar. Amados, eu creio que assim também é a nossa fé. Às vezes vacilamos com momentos de dúvida e até muitas vezes quedas. Mas como a criança que começa a caminhar, não devemos nos deter devido a essa pequena queda que nós levamos. Aí, de repente, nós iremos voltar a caminhar pela senda da fé. Se já somos crentes, ou se ainda estamos em busca de um sentido, de certezas da verdadeira vida cristã, devemos, portanto, queridos, ir ao Senhor Jesus. Confessemos então para Ele nossas dúvidas, nossos temores, nossos desejos. Desse modo, então, comprovaremos que Ele responde às nossas orações. Vamos ver, então, na Bíblia, com o desejo de conhecer melhor o nosso Deus. Assim, a nossa fé crescerá. Romanos 10:17. A fé é pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Portanto, queridos, a fé não permanece apenas em nosso coração, mas ela também se exterioriza. Não devemos nos envergonhar de falar de nossa esperança. Se atravessarmos as provas da vida com o Senhor, elas nos farão avançar nesse caminho, amados, de confiança em Deus. Não nos apoiemos em nós mesmos, senão unicamente em Deus. Ele é que nos faz viver. Portanto, amados que me escutam nesta tarde, devemos nos comportar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento do nosso Deus. Isso está em Colossenses, capítulo 1, versículo 10. Dessa maneira, você se comportando e agindo de acordo com o que o Senhor nos fala, com toda certeza, você irá crescer. Estamos apresentando o programa Manancial de Água Viva com a pastora Reni. Chegando! O programa Manancial de Água Viva com a pastora Reni. Esse programa é uma bênção. Pastora Reni, pastora Reni, manancial de água viva, manancial de água viva, mensagem.
palavra de Deus diz no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 31, parte B: se Deus é por nós, quem será contra nós? Vejam bem, queridos, partindo de um conhecido ditado, poderíamos dizer que sempre que a vida nos dá limões, temos duas opções. A primeira seria reclamar do quanto os frutos são azedos e recusados. A segunda seria aproveitar para fazer uma saborosa limonada. Oh, amigos que me escutam, imagino que você se lembre de pelo menos uma ocasião em que os problemas à sua volta pareciam ondas enormes que queriam encobrir e afundar você. Talvez até esteja passando por um período ainda nesses momentos. Quem sabe que ainda está acontecendo isso? Infelizmente, meus queridos, nessas horas, a sabedoria do ditado é insuficiente, já que muitas e muitas vezes, não temos controle nenhum sobre a dificuldade. Agora, de que forma, então, poderíamos, por nós mesmos, transformá-la em algo positivo? Vejam bem, de fato, por nossas forças, isso pode ser impossível, mas o Filho de Deus sabe que nestas horas não está sozinho e que o Senhor tem objetivos bons para ele. Agora eu quero dizer que quando nós lembramos disso, os momentos difíceis trazem aprendizados necessários. Vou dar um exemplo. Valorizar o que sempre tivemos em abundância, sem nunca dar a devida atenção. São fases difíceis que fazem com que o nosso relacionamento com Jesus amadureça, em vez de ficar só esperando os benefícios que Ele dá. Aprendemos então dessa maneira a conhecer melhor o seu amor e a sua fidelidade. Começamos então, meus queridos, agora, neste momento, a buscar o contato pessoal e particular com Ele, através da oração, através de leitura da palavra, no silêncio do nosso quarto. Vejamos então que nós devemos aprender a nos concentrar na beleza do caráter divino, em vez de nos deixar distrair pelas circunstâncias. Descobrimos então, querido, que Ele dá a paz e segurança, mesmo quando tudo parece desabar, porque Sua presença ao nosso lado é absolutamente certa. Todos esses aprendizados continuarão até que encontremos nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo face a face. Até lá, então, as águas não poderão nos afogar e o fogo não nos queimará, pois o Senhor Deus nos carrega e protege-nos, e Ele jamais falha. Creia nisso, creia nessa verdade e se aposse nesta tarde, Deus, porque nada pode separar o Filho de Deus do amor de seu Pai Celestial. É mesmo assim, siga mesmo essa palavra, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará, porque quando Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém.
Então, aceite essa palavra Chegando. O programa Manancial de Água Viva com a pastora Reni. É uma bênção. A rádio é da gente, tá no coração do povo brasileiro. Confia no poeta da sanfona. Vem com o Reno, vem. Sou Maria Barbosa, moro em Moreno e sou ouvinte do programa da pastora. Vai sair uma notícia de um povo que desapareceu. Era um povo muito humilde que aqui muito sofreu. Aquele povo era o povo de Deus. Muito em breve vai sair uma notícia de um povo que desapareceu. Era um povo muito humilde que aqui muito sofreu. Aquele povo era o povo de Deus. Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão? Alguém com voz de lamento vai dizer neste momento: aquele povo foi embora pra Sião. Está a juventude dessa igreja e as irmãs do círculo de oração que a Deus tanto clamavam, e as crianças que cantavam, elas também foram morar em Sião.
Aquele povo foi embora pra Sião. Aquele povo foi embora pra Sião. Chegando! O programa Manancial de Água Viva, com a pastora Reni. Esse programa é uma bênção. Graças e paz, irmãos. Convidar os irmãos para lerem a palavra de Deus escrita no livro do profeta Isaías, no capítulo 40. Vamos ler a partir do versículo 28, onde está escrito assim: não sabes, não ouvistes, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águia, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Amém. Que maravilha falarmos da esperança, porque quantas vezes esquecemos, falamos muito da fé, falamos do amor, mas é esperança. O apóstolo Paulo diz que esperança que se vê não é esperança, porque se vemos, como aguardaremos? Mas aqui a Bíblia diz que a fé é certeza do que se espera, esperança dos fatos que não se veem. Esperança. Aqui, a Bíblia está falando que aqueles que esperam no Senhor, eles têm suas forças renovadas. E aqui o profeta dá 3 movimentos: voam, correm e andam. Se você espera no Senhor, tem tempo na sua vida que você está voando com asas como águias. Mas tem tempo que não dá para voar, não. E porque não dá para voar, você corre. Mas vai chegar momento na sua vida que não dá nem para correr. Você vai ter que andar. E andar. E daqui a pouco está voando de novo. Porque se você espera no Senhor, você tem suas forças renovadas. Não significa que o tempo todo você está no 100%. Pode descer para 70%, pode descer para 50%, mas depois você está no 100% de novo. Muitas vezes nós esquecemos o mais importante, o que nós precisamos do poder que vem do alto. Existe um momento na vida de Israel que o povo estava sofrendo e cada dia sofria mais, e cada dia sofria mais. O povo estava sendo tão afligido por aquele faraó. E os exatores de faraó eram péssimos. E Deus estava olhando. E o povo estava sofrendo. E o povo estava sendo aniquilado. E Deus estava olhando. E Deus talvez estava pensando assim: por que é que eles não clamam a mim?
Por que é que estão sofrendo? E choram, e sofrem, e têm seus filhos mortos. Por que eles não me chamam? Às vezes nós pensamos que Deus é intrometido. Deus não é intrometido. Deus nos respeita, porque nos ama. E quem ama, respeita. Ele quer ser convidado. Você vê Jesus dizer: eis que estou à porta e bato. E se alguém ouvir a minha voz e me convidar, eu entrarei. Se não convidar. E Deus estava olhando o povo de Israel sofrer. Chegou uma hora que eles clamaram. Quando eles clamaram, o Senhor entrou em ação. E ele chamou Moisés e disse: Moisés, eu vi o clamor do meu povo Israel. Eu ouvi o seu clamor. E eu desci para tirá-lo da terra do Egito, da casa da escravidão, e levá-los à terra que mana leite e mel. Vocês viram? Deus diz: eu vi. Eu ouvi, eu desci. Quando eles clamaram ao Senhor, Deus tomou providências. Isso está escrito em Êxodos, no capítulo 3, a partir do versículo 7. Deus toma providências quando você clama a Ele. Existem alguns tipos de clamor. Porque Deus, Ele sempre ouve o clamor. Nós vamos estar falando hoje sobre 3 clamores decisivos que Deus atende. Eu separei aqui o clamor de uma mulher. O clamor de uma mulher. Uma mulher que estava numa situação muito difícil. A Bíblia diz que ela tinha um fluxo de sangue. Há 12 anos, essa mulher perdia sangue. Ninguém entende como é que ela não morreu. Eu ouvi um cientista dizer que a mulher é o único animal que perde sangue durante 4 dias e não morre. Mas ela estava perdendo sangue há 12 anos, uma hemorragia constante. Essa mulher correu a tudo quanto era médico. Pagava e ficava pior. Naquela época, uma mulher que tinha fluxo de sangue, ou quando ela estava nos 7 dias da menstruação, era considerada imunda. Se ela tocasse no lugar e alguém tocasse, ficava imundo. Se ela sentasse no lugar, alguém sentasse no lugar que ela sentou, ficava imundo. Então, uma mulher imunda era uma mulher que ninguém queria por perto. Esta mulher, há 12 anos, se ela tinha filhos, lhe foram tomados. Se ela tinha marido, o marido a deixou. Ela não era convidada para uma festa. Ela não recebia um abraço, um aperto de mão, porque ela era imunda. A Bíblia diz que ela desprendeu tudo quanto ela tinha, com médicos, e indo cada vez a pior. Alguém, um dia, falou de Jesus para ela. Esse alguém que falou de Jesus deve ter dito: ele não cobra. Ela não tinha mais dinheiro. Ela já tinha gasto tudo que tinha. Sabe o que a pessoa ir piorando na doença e empobrecendo? A solidão e a frustração acumulada. Cada vez que ela ia no médico, ela pagava, vinha de lá com esperança. Daqui a pouco o remédio não fazia efeito. Frustração. E de frustração em frustração, nós sabemos que a frustração causa ira. E o acúmulo de ira leva à neurose. E a neurose pode lhe levar a uma depressão. Como que estava essa mulher? Ouviu falar da fama de Jesus.
não tinha mais dinheiro, não podia tocar em Jesus, não podia. Ela disse: eu não posso tocá-lo, ele vai ficar imundo, ele não pode me tocar, porque eu sou imunda. Como é que eu faço? Cabeça de mulher. E se eu tocar apenas nas suas vestes, ficarei curada. A veste era aquela cobertura que o mestre usava. Ela pensou: eu chego lá, toco na sua veste, que está por cima da roupa, ele não vai saber de nada. Chegando. O programa Manancial de Água Viva com a pastora Reni. É uma bênção. Na rede Missões, encontro paz e amor. Louvores ecoam e exaltam ao Senhor. Em cada palavra sinto a tua presença. Na rede Missões faço a diferença. Tu és o meu refúgio, minha salvação. Em ti eu encontro consolação. Na rede Missões sempre estarei. Com a tua palavra eu seguirei em fé. Na rede Missões encontro paz e amor. Louvores ecoam e exaltam ao Senhor. Em cada palavra sinto a tua presença. Na rede Missões faço a diferença. Tu és o meu refúgio, minha salvação. Em ti eu encontro consolação. Na rede Missões sempre estarei. Com a tua palavra eu seguirei em fé. Na rede Missões encontro paz e amor. Louvores ecoam e exaltam ao Senhor. Em cada palavra sinto a tua presença. Na rede Missões faço a diferença. Tu és o meu refúgio, minha salvação. Em ti eu encontro consolação. Na rede Missões sempre estarei. Com a tua palavra eu seguirei em fé.
contempla esse varão que chegou aqui. Veio trazendo tua vitória. Contempla ele aí. E todo laço de morte hoje aqui ele vai quebrar. Se existe alguém enfermo, o varão hoje vai curar. O seu nome é varão de guerra. Ninguém pode o deter. Ele veio hoje aqui. Foi pra abençoar você. Mas o varão de guerra chegou com a tua vitória nas mãos. Se tem agora o toque desse varão, ele toca da cabeça aos pés, até laço de morte já cortou. O varão de guerra, contigo em tua casa ele já entrou. O inimigo queria fazer bagunça lá dentro do teu lar, mas o varão que guerreia aqui também guerreia lá. O inimigo queria fazer bagunça lá dentro do teu lar, mas o varão que guerreia aqui também guerreia lá. Olha o varão de guerra guerreando ao teu favor aí. Olha ele pelejando aí. Vai marchando, vai marchando, vai que ele peleja. Mas contempla esse varão que chegou aqui, veio trazendo tua vitória. Contempla ele aí. E todo laço de morte hoje aqui ele vai quebrar. Se existe alguém enfermo, o varão hoje vai curar. O seu nome é varão de guerra. E o quê? Ninguém pode o deter. Mas o varão de guerra chegou com a tua vitória nas mãos. Se tem agora o toque desse varão, ele toca da cabeça aos pés, até laço de morte já cortou. O varão de guerra, contigo em tua casa ele já entrou. O inimigo queria fazer bagunça lá dentro do teu lar, mas o varão que guerreia aqui também guerreia lá. O inimigo queria fazer bagunça lá dentro do teu lar, mas o varão que guerreia aqui também guerreia lá. Chegando! O programa Manancial de Água Viva, com a pastora Reni. Esse programa é uma bênção. Quero trazer ao seu coração, neste momento, uma mensagem da parte de Deus. Uma mensagem solene para toda a nação brasileira. Vou falar sobre uma festa que termina em morte. E vou basear esta mensagem em Daniel capítulo 5, versos de 1 a 4. Vamos ouvir a leitura deste texto. O rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Enquanto Belsazar bebia e apreciava o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tirara do templo, que estavam em Jerusalém, para que neles bebessem o rei e os seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Então trouxeram os utensílios de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e beberam neles o rei, os seus grandes e as suas mulheres e concubinas.
beberam vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. A Bíblia fala da Grande Babilônia, o poderoso império governado por Nabucodonosor. O homem que conquistou terras, ajuntou fortunas e tornou-se poderosíssimo na terra. Seu coração se exaltou e Deus o tirou do trono e o fez conviver com os animais no campo, até que ele se humilhou debaixo da poderosa mão de Deus. Seu filho Belsazar começa a reinar, mas não aprendeu a lição. E diz a Bíblia que num dado momento ele dá uma grande festa, convida 1000 pessoas da mais alta nobreza do Império Babilônico, juntamente com as suas mulheres, concubinas, e rendeu-se à bebedeira naquela noite. Lá pelas tantas, não satisfeito com toda aquela festa e bebedeira com seus ilustres convivas, ele manda trazer os vasos do templo de Jerusalém, que haviam sido levados para a Babilônia. E então, ele e os seus convidados, suas mulheres e concubinas, beberam vinho nos vasos consagrados do templo de Jerusalém e deram glórias aos seus deuses de madeira, de prata e de ouro, blasfemando e profanando as coisas sagradas. Neste momento, diz a Bíblia, que aparece uma mão misteriosa, escrevendo na parede do palácio palavras misteriosas. E nesse momento, Belsazar entra em pânico. Ele ficou completamente alarmado, seus joelhos trôpegos batiam uns nos outros e ele, desesperado, manda chamar os magos, os caldeus, os feiticeiros, os sábios da Babilônia, para interpretar aquelas palavras misteriosas que estavam sendo escritas na parede. Nenhum dos magos da Babilônia conseguiram decifrar aquelas palavras misteriosas. Quando entra a mãe do rei, nesta sala de banquete, e informa o rei de que havia um israelita, um judeu, um cativo que viera de Israel, a quem Deus havia dado a sabedoria da interpretação de sonhos e visões. E então Daniel é trazido à sala do banquete. E o rei tece a ele grandes elogios, prometendo-lhe benefícios, como roupas de púrpura, cadeias de ouro e o terceiro lugar no reino. E Daniel respondeu: fique os teus presentes para ti, dê a outrem, mas eu vou interpretar esta visão. Então Daniel diz que a visão tinha a ver com palavras, com significados, mene, mene, tekel e parsim. E a ideia do texto é: contado foi o teu reino, pesado na balança e dado a outro reino. Na verdade, o rei Belsazar, que achava que estava no controle da situação, estava sendo pesado na balança de Deus. E mais, ele foi achado em falta. E mais, Deus estava colocando ali um ponto final no poderosíssimo império da Babilônia. E naquela mesma noite, o rei Belsazar seria morto. E Dario entraria na poderosa Babilônia, conquistaria a Babilônia e dominaria o império babilônico, instaurando um novo reino naquela região, o reino Medo-Persa. Bom, este episódio traz para nós algumas solenes lições. Primeiro, é preciso ter muito cuidado com a soberba, com a arrogância, com a altivez de coração. Todos aqueles que se exaltam serão humilhados. Deus resiste ao soberbo.
A segunda coisa é a profanação das coisas sagradas. Quando os vasos do templo de Jerusalém foram levados para aquele banquete de festa carnal, de sensualidade, e aqueles vasos foram usados para se beber vinho e ainda dar glórias aos deuses de ouro, de prata, de madeira, os ídolos da Babilônia. Ali estava se profanando objetos sagrados, vasos do templo, consagrados ao culto ao Deus único, vivo e verdadeiro. E a Bíblia diz que de Deus não se zomba, porque aquilo que o homem semear, isso ele também ceifará. Bom, nós estamos nesta semana numa festa popular, a maior festa popular do Brasil, uma das maiores festas da cultura brasileira, conhecida no mundo todo. Turistas do mundo todo vêm para cá. As ruas, as avenidas, as passarelas ficam cheias de carnavalescos, trios elétricos, com temas os mais variados, explorando seja a cultura, seja a religião, seja quaisquer outros aspectos da cultura brasileira. O que nós temos visto, infelizmente, no carnaval brasileiro também é a profanação das coisas sagradas. Temos visto nas ruas, tantas vezes, Cristo, o Filho de Deus, sendo escarnecido, zombado, vilipendiado. Temos visto objetos sagrados sendo usados com profanação. E é importante dizer que mesmo que a sociedade aceite ou até aplauda essas atitudes, mesmo que as autoridades constituídas não tomem nenhuma medida para regular, orientar e estabelecer limites para essas práticas, é importante afirmar que de Deus não se zomba, porque aquilo que o homem semear, isso ele também ceifará. Temos visto que o carnaval brasileiro, patrocinado por verbas públicas, o que no nosso entendimento não deveria ser uma prática, porque as verbas públicas não são para patrocinar festas nem deste nem daquele outro segmento da sociedade, tem se tornado a festa dos excessos. Excesso de sensualidade. Quando as pessoas saem às ruas, ou nuas ou seminuas, a festa dos excessos, da embriaguez, onde pessoas se embriagam ao extremo. A festa do excesso da promiscuidade, onde a prática sexual, às vezes, acontece na rua, ao ar livre, diante dos olhares da multidão que passa e que vai. A festa dos excessos, do consumo de drogas, onde tantas pessoas se iniciam nesta prática ou tantas outras dão vazão. Chegando. O programa Manancial de Água Viva com a pastora Reni. É uma bênção. A rádio é da gente, tá no coração do povo brasileiro. Confia no poeta da sanfona. Vem com o Reno, vem. Quem nunca acordou. Me chamo Maria de Lourdes, moro na cidade de Feira Nova e sou ouvinte do programa da pastora. Jesus é o meu abrigo, minha fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Chegando, término do nosso programa. Obrigado, Senhor, por estar aqui mais uma vez. Muito obrigado, Senhor. Obrigado aos meus ouvintes que sempre nos acompanham. Que Deus abençoe todos vocês poderosamente. Fico na paz. Até amanhã, se Ele permitir. Nós estaremos aqui de volta nesta rádio, mesmo horário.
Eu daqui, vocês daí. Que Deus continue abençoando todos. Espero contar mais uma vez com sua honrosa audiência. Eu deixo para vocês o meu querido tchau, tchau. Põe teu azeite em água, restitui. Acabamos de apresentar o programa Manancial de Água Viva. Contamos com sua honrosa audiência no próximo programa. Até aqui nos ajudou o Senhor.